Retornamos agora para o segundo momento da nossa aula sobre serviço público. Vocês tiveram um tempinho aí para tomar um café, uma água, até mesmo pegar o material, se for o caso. Nós vamos falar agora, amores, dos princípios do serviço público. Nós temos, assim, vários princípios do serviço público, que está lá no artigo 6º da Lei 8987 de 1995. O artigo 6º, principalmente o parágrafo 1º, ele explica sobre ele introduz o assunto sobre a prestação de serviço público e enuncia vários princípios ali, que eu quero ler com vocês, e depois eu vou explicar esses princípios, cada um deles. Olha só. Vamos lá. Aqui, o artigo 6º diz assim: toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta lei e nas normas pertinentes e no respectivo contrato. Então, aqui, ó, toda concessão ou permissão está falando do quê? Da delegação. Ou seja, quando um particular presta um serviço público mediante procedimento licitatório e a formalização de um contrato. Mas o que nos chama atenção aqui é que esses entes privados, ao prestarem serviço público, deverão fazer uma prestação de um serviço adequado, tá? Prestação de serviço adequado. E o que vem a ser uma prestação de serviço adequado? Aí eu quero que você imagine todo o serviço prestado pelo Estado, os vários exemplos, ou que você... e analisa se os prestadores de serviços privados estão observando esses princípios. O artigo 1º da lei, ela explica o que é um serviço adequado. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. Cada um desses aqui representa um princípio que deverá ser observado pelo ente privado, pelo concessionário ou permissionário. Gente, os dois primeiros, regularidade, continuidade, tem a ver com a continuidade da prestação do serviço público. Ou seja, a prestação do serviço público deve ser contínua e ininterrupta. Então, não devem ocorrer interrupções na prestação do serviço público, mas até mesmo, principalmente, aqueles essenciais. Então, esse princípio diz que não pode ocorrer a interrupção. Beleza, mas esse princípio comporta exceções que a própria Lei 8987, ela traz essas exceções. Quais são as exceções lá trazidas pela lei? São duas exceções, que é possível a interrupção. A interrupção da prestação de serviço quando é necessário um atendimento emergencial ou mediante um atendimento de manutenção, reparos, correções, desde que comunicado previamente. Então, é uma situação em que é possível. Atendimento emergencial, teve uma forte chuva e estourou um transformador e ficamos sem energia. Interrupção do fornecimento vai demorar porque a manutenção vai levar várias horas. Beleza. Interrupção do fornecimento de energia para manutenção. Aí tem que ter um aviso prévio, a lei determina. Por isso surgem esses comunicados nas rádios, nas TVs, na internet, ok? Beleza. Outra forma também que a lei prevê da interrupção da prestação de serviço público é pelo o inadimplemento, ou seja, você não cumprir com as suas obrigações, você não pagar a sua contribuição ali por um serviço que é divisível. Aí admite a interrupção do fornecimento. Nós temos aí a telecomunicação, nós temos o fornecimento do serviço de água, nós temos aí o fornecimento do serviço de energia.
Aqui eu gostaria de abrir um parênteses para vocês. Embora eu não seja da área do direito do consumidor, mas assim, alguns aspectos é interessante, eu gosto de trazer aqui para abordar para vocês. Depois vocês podem compartilhar aí com o grupo, que muitos aqui devem saber mais do que eu. Pode jogar lá no grupo do WhatsApp. Mas, por exemplo, energia, já tem vários julgados, ela não pode ser interrompido o seu fornecimento de energia pelo inadimplemento numa sexta-feira, tá? Também não pode ser interrompido em véspera de feriado, tem vários julgados. Por quê, professor? Porque a prestadora de serviço, ela impossibilita, ela dificulta que esse usuário agilize para fazer a religação, tá? Vá, por exemplo, até uma casa lotérica para poder pagar, às vezes sábado não funciona, funciona até meio-dia. E qual é a base disso tudo, professor? É lei? Não, são princípios. O princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio da razoabilidade, do bom senso, né? De você fazer um corte de energia. Por isso que, normalmente, da segunda-feira sai todo mundo igual doido aí para pagar as suas contas atrasadas, porque, embora não seja deles corriqueiro cortar na quinta ou na sexta, na segunda-feira é quase que sagrado. Então, não é por uma prática da prestadora de serviço público, é por um imperativo mesmo, né, que nós temos, que eles não podem ter essas práticas, tá ok? Beleza. Dentro da continuidade, existe uma outra exceção também. Essas são as duas exceções que eu trouxe de previsão legal. Mas a outra exceção é constitucional, que é o direito de greve. Então, nós temos aí o direito à greve em choque com o direito da prestação do serviço público continuado. Quando isso acontece, é certo a presença do Poder Judiciário, gente. É por isso que muitos professores, quando decretam greve geral e que paralisa tudo, chove de ações judiciais, por conta desse princípio da continuidade da prestação do serviço público. E em respeito a esse princípio, por exemplo, que a saúde, quando decreta greve, ela deixa pelo menos 30% ali funcionando, por quê? Continuidade do serviço público. Então, essa é uma outra exceção ao princípio da continuidade do serviço público. O outro princípio que nós temos é o princípio da generalidade. Generalidade significa que o serviço público, ele deve ser prestado o maior número de pessoas possível, tá? Atingir o maior número de beneficiários possível, isso é generalidade. E de forma igualitária, tratar todos de forma isonômica, isso lembra muito o princípio da generalidade, ou seja, serem prestados a regras sem discriminação, tá ok? Princípio da igualdade, isso é generalidade. Somado da generalidade, eles trazem mais uma vez o princípio da eficiência. O princípio da eficiência é constitucional. Em tese, nem precisaria estar mencionado aqui, mas o Brasil ele é assim, a gente precisa reprisar, reforçar, ratificar o tempo todo, para ver se entra na cabecinha aí do Estado. Então, eficiência. O serviço público ele deve ser prestado com eficiência, obter o melhor resultado possível. Então, eu vou buscar todos os recursos, toda a infraestrutura, para buscar o melhor resultado, a melhor prestação de serviço, a mais inovadora, tá? Mas tem que ser inovadora com o menor custo possível, porque prestação de serviço público não é obter lucro, a finalidade não é essa. A finalidade é trazer uma comodidade para o usuário, para o bem da coletividade. Por isso, o outro princípio, o princípio da modicidade. Gente, ele é bastante cobrado porque ele é um nome bem singular. Modicidade. Os serviços públicos não devem ser prestados com lucros ou prejuízos. A principal visão do Estado, quando ele pensa em implementar um serviço público, não é obter lucro. Não é encher os cofres públicos e aumentar o patrimônio do Estado. A intenção do Estado é trazer uma comodidade para o usuário, pensando na generalidade,
atingir o maior número possível de usuários. Eu não posso criar um serviço público que vai beneficiar muito pouco, tá? Não posso fazer isso. E tem que ser um serviço público eficiente, até aqui do que nós vimos, e contínuo. Gente, seria como pensar assim, olha, eu vou ser muito audaciosa aqui, VLT o quê? Eu vou colocar um metrô aqui, um trem-bala, que vai interligar Rondonópolis a Cuiabá, e todo mundo vai poder ir de metrô, de trem, para Cuiabá, e vai gastar aí 20 minutos. Olha, o trem é louco. Beleza. É eficiente? Muito eficiente. Traz comodidade? Muita comodidade. O investimento é alto? É. Mas tem generalidade, ou seja, será que vai atingir o maior número de pessoas possível? Logo, você vai pensar, professor, a tarifa vai ser cara. O valor vai ser caro. E aí eles fazem um levantamento dizendo, olha, a tarifa aqui para você ir de trem-bala daqui, do metrô, daqui a Cuiabá, não vai sair por menos de R$1.000 a tarifa. Não atende ao princípio da modicidade, ou seja, e nem da generalidade. É eficiente? Muito eficiente, só que fere outros princípios. Primeiro, que não vai atingir o maior número de pessoas possível, porque poucos serão beneficiados e o custo, o investimento vai ser alto, tá? Então, nós temos aí essas questões. Aí você começa a pensar na construção das obras da Copa, né? Que a obra em si, amores, não é um serviço público. A obra, ela não é serviço público. O que é serviço público é o resultado da obra, entendeu? A construção do estádio não é serviço público, mas a utilização do estádio é serviço público, tá ok? Então, nós temos as vias, tudo aí, as vias. Professora, mas estádio é serviço público, é o lazer. O lazer ele está entre os direitos sociais, tá? Pode não estar expresso, mas está implícito, assim como a felicidade está de forma expressa na Constituição Federal, também é um direito fundamental. Ah, professor, explica como que lazer e felicidade está na Constituição como um direito fundamental. Dignidade da pessoa humana, amores. Dignidade da pessoa humana abarca uma infinidade de situações, tá? Beleza. E a atualidade? O serviço público, ele deve ser prestado também com atualidade, ou seja, buscar as melhores inovações tecnológicas, ele tem sempre que estar atual. Super atualizado o serviço público. Vamos pensar aí no transporte urbano coletivo. Eu tenho certeza que os nossos gestores e os prestadores de serviço se atentam a isso, e todo o transporte coletivo urbano, ele é super atual. Por quê? Porque ele pensa na generalidade e nas pessoas com mobilidade reduzida. O cadeirante, né, o deficiente visual, o deficiente auditivo, ele pensa em todos esses aspectos e desenvolve um transporte coletivo que vai conseguir atingir o maior número de pessoas e trazer comodidade, né, para os usuários. Caso não percebam, eu estou sendo irônico, tá? Se não ficou clara a minha expressão. O serviço público, ele também deve ser prestado com cortesia. É o bom atendimento, tá? O bom atendimento, ser cortês, ser agradável, ser receptivo. Então, o usuário, ele precisa dessa receptividade. E também deve ser prestado com segurança, ou seja, com a máxima segurança possível, um serviço público, ele deve ser prestado, tá? Eu vou, por exemplo, viajar de ônibus, uma viagem interestadual, tô com saudade da minha filha, por exemplo, e quero ir de ônibus, nem que seja de ônibus Paraná. Posso ir tranquila, estou sendo irônica de novo, que todos os ônibus estão revisados, os pneus não estão carecas, né? Cinto de segurança, tem todos os bancos, funcionamento perfeito, passou pelas vistorias, está tudo ok. Aqueles transporte rural, transporte aí escolar que nós temos, que os municípios e vários estados aí fornecem,
são serviços cheios de segurança, né? Irônica, parte 3. Então, olha só, a prestação de serviço deve atender todos esses princípios. E esses princípios devem ser observados no momento da fiscalização, ainda que não esteja previsto no contrato, está previsto na lei. E abarca uma infinidade de situações aí que a função fiscalizadora do Estado deve observar. Beleza. Dito isso, nós vamos agora falar da concessão e da permissão, tá? Nós vamos agora falar das características quando um particular ele decide prestar um serviço público cuja titularidade é do Estado e esse serviço público não está aberto à iniciativa privada. Ou seja, se você quer prestar esse tipo de serviço público, você vai ter que participar de um processo licitatório. E aqui eu trouxe um quadro para demonstrar para vocês como que isso ocorre, tá? Aqui, isso aqui eu já expliquei tudinho. Olha só, prestação de serviço público, ela pode ser diretamente. Se você está com esse quadro em mãos, faça umas anotações aí. Prestação direta é uma prestação centralizada. Quando a prestação direta Pronto, caiu e voltou, tá ok? A gravação continua, viu, amores? Eu acho que é a minha internet mesmo que tá querendo dar problema, mas continua a gravação. Então, voltando lá no nosso assunto, naquele mapinha que eu coloquei esquematizado para vocês, o que nós vamos ver agora é quando o particular deseja prestar um serviço público cujo titular é o Estado. Para isso, ele vai participar de um processo licitatório, vai celebrar um contrato, ou ele vai ser um permissionário ou um concessionário. Qual é a diferença? Gente, ambas, tanto a concessão quanto a permissão, elas possuem características em comum. Nós temos ainda a parceria público-privada, mas essa nós não vamos tratar, não é objeto dessa aula. A concessão e a permissão, ambas têm características idênticas, similares, e elas têm as suas diferenças, que eu vou mostrar para vocês aqui no material, tá? Mas o que elas têm em comum? Ambas são precedidas de licitação, em ambas haverá um contrato, tá? A ser realizado. Todas elas trata-se de delegação de serviço público, vou colocar aqui para vocês. Em todas elas nós temos aqui, deixa eu colocar aqui, uma delegação de um serviço público. Em todas elas há descentralização por colaboração. O Estado ele continua titular
do serviço que foi delegado. O Estado vai poder fiscalizar e regulamentar os serviços prestados tanto pela concessionária quanto a permissionária. A prestação do serviço é por conta e risco da concessionária. Gente, o que significa a expressão por conta e risco da concessionária ou da permissionária? Significa que o Estado não vai fazer investimento. Quem vai investir em infraestrutura, em tudo que for possível para a prestação do serviço, é a concessionária e a permissionária. É por conta e risco dela. Todo investimento vai partir delas, tá? Se é uma concessão de linha de ônibus, os ônibus, é tudo, o material humano de trabalho, é tudo por conta da concessionária e da permissionária, tá? Mas o poder concedente, que é o Estado, vai poder fiscalizar, tá? E ambas deverão observar os princípios ali contidos no artigo 6º, parágrafo 1º, tá ok? Agora, elas costumam apresentar umas diferenças que a lei coloca. A concessão, ela é realizada uma licitação, mas na modalidade de concorrência. O que você precisa saber nesse momento? Que a concorrência é a modalidade mais complexa que tem da licitação, ela é a mais complexa. Ela é a mais burocrática também em termos de documentação. Por quê? Porque normalmente é que envolve o maior vulto de despesa do Estado. No caso aqui da concessão, o maior vulto de investimento. Então, já temos aí uma diferença da concessão para a permissão, porque a permissão, ela não tem a obrigatoriedade da modalidade de licitação, pode ser adotada qualquer uma. Por quê? Porque normalmente concessão são para contratos mais extensos, bem mais extenso que a permissão. Estou falando de contratos de 10, 15, 20 anos, e são contratos que normalmente o investimento vai ser muito alto, É uma prestação de serviço grandiosa, como é por conta e risco da concessionária, ela vai ter um alto investimento. Então, eu preciso que a prestadora de serviço seja a mais idônea possível. A modalidade de concorrência exige o maior número de documentos, tá? Para comprovar a habilitação jurídica, financeira e econômica da prestadora de serviço. A permissionária, não, são para serviços públicos menos complexos, mais simples, tá? O contrato, a relação contratual, ela não é tão complexa, tá ok? Ambas têm prazo determinado, tá? Ambas podem conter prorrogação, ambas são celebradas por contrato, porém, elas têm algumas diferenças também. A concessão, como ela é um alto investimento, normalmente, ela só pode ser prestada por pessoa jurídica de direito privado ou por consórcio de empresas. Às vezes, isso é muito em licitação, tá? Às vezes, a magnitude do serviço permite que empresas se juntem e montem um consórcio para poder participar da licitação. Isso só é possível mediante previsão no edital. A permissão, como é um serviço público de baixa complexidade, pode ser prestada, inclusive, por pessoa física. Não tem problema. O edital pode ser lançado um edital aí para pessoa física, tá? Para prestação do serviço. Mas não é permitido consórcio de empresa, tá? Nem se fizer previsão no edital. Na concessão, olha aí, não há precariedade. A permissão é uma delegação a título precário. O que é a título precário? Lembra, eu permitir a exploração de um serviço público a título precário significa que a qualquer momento eu, gestor, posso extinguir esse contrato de acordo com a conveniência e oportunidade. Eu posso revogar esse contrato de acordo com a conveniência e oportunidade e não gera direito à indenização. A concessão é diferente. Como eu estou falando de um alto investimento, de uma infraestrutura muito grande, há precariedade. Significa que, celebrado o contrato administrativo, se eu, gestor,
decidir em nome do interesse público, em nome da conveniência e oportunidade, revogar, extinguir essa prestação de serviço, nessa concessão, muito provavelmente eu vou ter que indenizar a concessionária pelos investimentos que ela fez até então, tá? Porque, gente, normalmente esses contratos muito extensos demora muito para amortizar, ou seja, a empresa normalmente no início ela faz um alto investimento de infraestrutura, no caso da concessão, ônibus novos, e ela precisa amortizar isso daqui. O que é isso? Obter, trazer, colocar no bolso o investimento que foi feito. Olha só, eu invisto milhões aí na aquisição de ônibus. Eu preciso amortizar isso aí, eu preciso ter esse investimento de volta, e eu vou ter isso através da tarifa, eu não estou nem falando de lucro, eu estou falando de amortização, que é obter o investimento, colocar de volta no meu bolso o dinheiro que eu tirei para investir, só depois é que eu vou obter lucro, tá ok? Dito isso, eu tenho essas três diferenciações entre concessão e permissão. A permissão ela é mais simples. Agora, eu quero trazer aqui para vocês, e eu já estou quase já finalizando com vocês, tá, amores? Que existem três figuras na lei muito importantes que vocês podem ser cobrados. Olha só, existe a subconcessão, e eu acho que eu tenho até aqui, anotado no material de vocês, eu coloquei aqui. Existe, coloquei sim, a subconcessão, existe a contratação de terceiros e existe a transferência da concessão. A subconcessão está lá no artigo 26 da Lei 8987. A contratação de terceiros está lá no artigo 25. E a transferência da concessão está no artigo 27. Então, o artigo 25, 26 e 27 da Lei 8987, ela trata da subconcessão, da contratação de terceiros e da transferência da concessão. Eu não vou conceituar, eu vou explicar na prática, que eu acho que fica mais claro, o que significa cada uma. Parece a mesma coisa, mas não é. Eu vou dar um exemplo para vocês, vou explicar com um exemplo. Vamos pensar ali no pedágio. Amores, o pedágio é uma prestação de serviço, viu? Aquele pedágio ali não é para realizar a obra. Na verdade, a prestação de serviço ali é a manutenção da rodovia para lhe proporcionar comodidade ao usuário. Lembre-se, quando eu vejo mas está construindo ali duas vias ali paralelas das rodovias, aquilo ali é uma obra. Então, mas é uma obra que ela está ali para, no final, ser uma prestação de serviço público. Então, o pedágio que você paga, a tarifa ali que você paga, é para manutenção do serviço público, tá ok? Então, ali é uma concessão, sem dúvida nenhuma. Nós temos ali uma concessão de 15, 20 anos. Como que ocorre? Vamos imaginar que no edital, na hora de licitar aquele trecho da rodovia Rondonópolis-Cuiabá, tem a figura da subconcessão. O que é a figura da subconcessão? Tem que haver previsão legal, e além de ter a previsão legal, a previsão no edital, o poder concedente, que é o Estado, ele deve autorizar que se faça, tá? A subconcessão seria assim, é a possibilidade de eu chamar um terceiro privado para também prestar o serviço público. Vamos imaginar que do trecho de Rondonópolis a Cuiabá, a concessionária, ela deseja fazer uma subconcessão, que é chamar uma outra empresa privada para cuidar do trecho Jucimeira-Jaciara. Eu quero uma subconcessão aí. É eu chamar uma empresa de fora para prestar serviço naquele trecho ali, naquele pedacinho. Ou seja, ela também vai prestar o serviço público. É possível? Sim, é possível. Desde que
ela tenha previsão no edital e previsão legal. E o poder concedente, o Estado, aceite, dê anuência que se faça isso, somente com autorização do Estado. É possível sim, gente. Às vezes, ali como é por conta e risco, dada a complexidade da execução da prestação de serviço, vai ter que buscar um suporte numa outra empresa que talvez tenha uma estrutura até melhor ali, vai ter que dar o suporte. É possível, mas nessas condições. Isso é subconcessão ou subpermissão. É a mesma coisa. O que eu falo para um, vale para outro. Então, o que seria a contratação com terceiros? Que parece a mesma coisa, mas não é. A contratação com terceiros está lá no artigo 25 e a subconcessão no artigo 26. A subcontratação aí de terceiros, essa contratação de terceiros, que está lá no artigo 25, gente, ela funciona assim. Eu também vou chamar, eu sou a concessionária, um particular para dentro, mas ele não vai prestar o serviço público, ele não vai atuar na manutenção da rodovia, isso é subconcessão ou subpermissão, tá? Ele vai atuar, olha como que eu coloquei lá, para o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço prestado. O serviço principal que nós temos aqui no nosso exemplo é a manutenção da rodovia. E a contratação com terceiros são serviços acessórios. Por exemplo, sem parar. Aquele sem parar que tem, que você compra e cola no carro, que você paga antecipado, para você não poder ficar parando na cancela, pagando, você quer passar na cancela automática, eu enquadraria como contratação com terceiros. É um serviço acessório que complementa o serviço principal, que é a manutenção da rodovia, tá? Ali ali na rodovia, aquele trecho que tem na beira da rodovia ali, gente, eu sempre esqueço o nome, toda vez, né? Que tem aquela área ali entre a rodovia e já começa ali a área privada, ali pertence também, né, ao Estado. Então, aquele trecho ali pode ser administrado pela concessionária. A concessionária pode contratar com terceiros para cuidar da manutenção daquilo ali, como, por exemplo, a questão das propagandas ali de particulares. E para fazer a contratação com terceiros para atividades acessórias, eu não preciso da autorização do poder concedente, porque essas pessoas jurídicas de direito privado, eles não vão estar atuando na prestação do serviço na sua essência, o serviço principal, apenas em atividades acessórias. Beleza? Beleza. A última, o que seria a transferência da concessão? Seria no caso ali da concessionária que participou de uma licitação, celebrou um contrato, chegar e falar assim: eu não tenho mais condições de prestar esse serviço, eu não quero mais. Então, vamos chamar uma outra empresa para prestar serviço no meu lugar. Uma outra empresa assume toda a prestação do serviço. Mas, gente, essa empresa não participou do processo licitatório. Existe essa previsão lá no artigo 27, 8987 da lei. Mas eu ressalto que é um dispositivo muito contraditório, porque muitos doutrinadores alegam ser inconstitucional, e eu sigo essa corrente. Como que eu vou transferir a concessão para uma empresa que não participou do processo licitatório? Não, isso daí eu entendo que é burla ao processo licitatório, é inconstitucional. Quer prestar serviço público para o Estado, participe de um processo licitatório que não vai ferir o princípio da igualdade, né? Igualdade de oportunidade. É como se eu pudesse escolher a concessionária junto com o Estado, uma outra pessoa para assumir a prestação de serviço, uma outra empresa. De jeito nenhum. E isso daí eu entendo que é inconstitucional, mas está lá, é dispositivo legal e você pode ser cobrado num concurso, tá ok? Também é possível, não confunda com a transferência do controle societário. A pessoa jurídica é a mesma, mudam-se alguns sócios. Isso aí
É possível e tem previsão legal lá também, tá ok? Gente, para a gente poder aí finalizar, eu vou falar um pouquinho da extinção da concessão e já vou para os finalmente. Mas antes disso, nós temos os direitos dos usuários. Eu não abordo nessa aula direitos dos usuários, mas eu coloquei aqui no material de vocês, e eu acho que no material de vocês que está lá no portal, eu não acrescentei uma lei, eu quero que vocês acrescentem aí, tá? Direitos e obrigações do usuário, a Lei 13.460 de 2017. Eu não tenho como abordar direitos e defesa, proteção dos usuários. É um conteúdo muito extenso. Isso aí você vai ter que fazer um estudo privado seu, particular seu. Eu trouxe só o genérico, que é o artigo 7º da Lei 8.987. Ela traz alguns direitos dos usuários, tá? E temos o Código de Defesa do Consumidor e temos uma lei específica, a Lei 13.460 de 2017, que traz os direitos e obrigações e a proteção, né, do usuário. Eu só trouxe aqui em destaque para vocês o artigo 7º-A, porque eu escolhi um direito para poder comentar, pelo menos um direito, e eu achei interessante esse aqui. O artigo 7º, o 7º-A, lá da Lei 8.987, é ele quem prevê, por exemplo, o direito que o usuário tem de escolher entre 6 possíveis datas o vencimento dos seus débitos. Quando isso é ofertado a você por uma empresa telefônica, por uma empresa de energia, por uma empresa prestadora de serviço público, não é prática nenhum ato de benevolência, é uma imposição legal. Tá? A lei obriga que seja disponibilizado, no mínimo, 6 possíveis datas de vencimento das suas tarifas, das suas taxas, ok? Então, observem bastante isso daí, a gente não aborda. Agora, para a gente poder finalizar, como que se extingue uma concessão, um contrato de concessão ou de permissão? Existem várias formas de extinção que eu coloquei aí para vocês e já estou finalizando, tá? O advento do termo contratual, ou seja, é quando o contrato de concessão e permissão do serviço público chega ao final. Aqui, grife no seu material ou anote. Chama-se também reversão. Tá? Cuidado com essa expressão reversão. O que significa reversão? O Instituto da Reversão tem a ver com os bens reversíveis. Isso aí é para você que vai prestar concurso aí, para a Procuradoria Geral, para a Promotoria, Defensoria, preste bastante atenção que isso cai bastante em concurso, porque é bem específico. O que é reversão, professora? A reversão tem a ver com os bens. A concessionária, principalmente na concessionária, ela fecha um contrato por longos anos, 15, 20 anos. Vamos pegar agora o exemplo do transporte coletivo. Ela vai investir em ônibus, não é? Em transporte coletivo. E tem que ser um transporte super atual, super moderno e com segurança. Em tese, ela está investindo. Vai chegar ao final do contrato. Então, imagine depois de longos anos, a prefeitura que não consiga celebrar um novo contrato. É possível, gente, estabelecer uma cláusula contratual de reversão, principalmente para serviços essenciais de longa duração. O que é essa cláusula de reversão? Olha, empresa privada, você vai ficar com esse serviço público durante 15, 20 anos, mas ao finalizar o seu contrato, saiba que alguns bens vão ser reversíveis e vão ser convertidos para a titularidade do Estado. Eles vão ficar com o Estado. Quando encerrar o contrato, eles não pertencem mais a vocês, e sim ao Estado. No exemplo que eu estou passando para vocês, seria o caso dos ônibus. Uma cláusula que depois de 15 anos, esses ônibus pertencem ao Estado. Mas, professora, eles podem estar sucateados. Pelo princípio da atualidade, não. Eles vão estar atualizadíssimos, né? Porque tem que cuidar disso.
Ao final, o Estado vai ficar com esses bens. Gente, o porquê dessa cláusula de reversão? Porque é para garantir a continuidade do serviço público diante da finalização de um contrato. Porque imagine se acaba o contrato, a administração pública não consiga celebrar outra licitação a tempo, a empresa fecha, cata seus ônibus e ó, tchau. Mas tem que haver previsão no contrato, tá ok? É muito interessante essa cláusula aí. Então, existe também o Instituto da Encampação, queridinho dos concursos, encampação. Não cai, amores, despengue em concurso a encampação e a caducidade, justamente pela nomenclatura. O que é encampação? É quando a administração pública decide extinguir a concessão ou a permissão por interesse público. Gente, a prestadora de serviço público, ela tá ok, tá tudo bem, é muito parecido com a revogação do ato administrativo, lembra? Aqui é chamado de encampação. A encampação é a extinção do contrato de concessão ou permissão, de acordo com a conveniência e oportunidade, em nome do interesse público. Neste caso, gera indenização prévia. Por quê? Porque há um investimento aí, e nesse investimento ele pode não ter sido ainda amortizado. Então, provavelmente, o Estado vai ter que indenizar todo esse investimento. Gente, não cabe indenização por lucro cessante. Ou aquilo que a prestadora de serviço deixou de lucrar, porque, em tese, a prestação de um serviço público não gera lucro, tá? Olha, vai vendo aí, tá? Extinção da concessão também pode ser por caducidade. Ocorre quando aí a prestadora de serviço ela não está cumprindo com as cláusulas contratuais, ela está falha. Então, na caducidade, a empresa não cumpre com as condições contratuais, abre-se um processo administrativo aí na concessão e na permissão, principalmente na concessão, abre-se um processo administrativo investigativo, faz um levantamento. Por quê? Porque bem provavelmente vai ter aplicação de multa aí pelo inadimplemento contratual. Ao aplicar essa multa, o que vai ocorrer? É possível que essa empresa também tenha direito à indenização daquilo que ela já investiu. Pode ser que ela tenha investido alto. Então, faça esse processo administrativo para verificar as multas, as sanções e possivelmente até abater com alguma indenização o valor que o Estado tem que restituir essa empresa, tá ok? E tem a rescisão. A rescisão, amores, é a única, já estou finalizando, tá? Só falta mais um item. É a única que é o direito concedido ao particular de rescindir a permissão ou a concessão, esse contrato. Quando a administração pública é que está falha, é que não está cumprindo a sua parte no contrato, de forma que está tornando difícil para o ente privado continuar a prestação de serviço. Está difícil, vou ter que parar. Mas a rescisão, amores, como particular, ele não é dotado de poder hierárquico. A rescisão, ele tem que recorrer ao Poder Judiciário. Ele só vai poder parar a prestação de serviço somente depois que o Poder Judiciário se manifestar favorável à rescisão. Aí sim, caso contrário, ele tem que prestar o serviço até ele conseguir essa rescisão. E para finalizar, extingue-se a concessão à permissão diante da falência da empresa privada, a prestadora de serviço público, ou da extinção da empresa, ou do falecimento da pessoa física, ou da sua incapacidade. Isso eu estou falando lá na permissão. Enfim, o que eu tinha para apresentar para vocês sobre serviço público, de uma forma genérica, mas com conteúdo para facilitar o estudo de vocês, vem até aqui. Então, aqui eu encerro a nossa matéria serviço público. Gente, sobre esse conteúdo, eu não vou aplicar atividade parcial, tá? Sobre esse conteúdo vai cair na avaliação oficial. Nem todos os conteúdos vão cair na oficial, tá ok? Mas já saiba de antemão que esse conteúdo vai cair na sua oficial.
E a atividade parcial, porque, salvo engano, nós ainda temos 500 pontos para trabalhar. Eu vou deixar para contratos, tá? Em contratos ou licitação, eu vou colocar 500 questões. Serviço público, não. Serviço público é conteúdo da oficial. Só ele vai cair, professora? Não, claro que não. Vai ter mais, tá? Eu vou selecionar quais são e informo para vocês quando eu liberar, beleza? Nós ainda temos, eu ainda vou precisar, gente, de mais uns 2 encontros com vocês para eu poder finalizar o conteúdo, ok? Me perguntaram sobre as avaliações interativas, não tem essa informação para vocês, né? É bom buscar junto à coordenação, mas de antemão eu acredito que tudo seja virtual, né? Não vai ser possível nós promovermos avaliações presenciais. Acho muito difícil a gente, ainda vamos supor que libere hoje, por exemplo. É muito difícil se organizar, porque é a expressão que as pessoas utilizam. Vai ser, quando voltar ao normal, vai ser um novo normal. Então, muita coisa vai mudar no dia a dia da gente aí por um longo tempo, até buscar o normal da normalidade, tá? Beijo no coração, muito obrigada por vocês ficarem até o final. Direito administrativo não é para qualquer um, são poucos que são guerreiros e bate aí nessa empreitada, e são esses que vão fazer a diferença lá na frente, porque no fundo a única concorrência é com você mesmo, porque normalmente os outros já desistiram, já botaram empecilho e tudo, já se vitimizaram e já estão reclamando. A gente não reclama, a gente mete no peito, vai lá, enfrenta e a gente dá conta do recado. Muito obrigada pela presença de vocês, beijo, bom final de semana, bom descanso, não vai ter atividade dessa professora. Os alunos que eventualmente perderam alguma atividade parcial, perderam a oficial, gente, no momento lá da segunda chamada, eu vou pensar em alguma coisa, mas eu só vou pensar em alguma coisa depois que eu lançar tudo. Eu não tenho como reabrir a atividade para fazer novamente. O que eu posso pensar é numa nova atividade, com um prazo diferente, um conteúdo diferente, algo diferente, até mesmo porque seria injusto com aqueles que fizeram no tempo, considerando aqueles que perderam o prazo. E também não posso cometer injustiça com aquele que não estava com acesso ao portal por um problema que não decorria dele. Então, pensando nessas pessoas, eu vou formatar algo e vou disponibilizar no portal, mas eu vou avisar nos grupos, tá bom? Então, fique atento, tem que assistir às aulas. Algumas informações vão estar disponíveis na videoaula, tá ok? Beijo e até mais, muito obrigada, amores.